Vamos então abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 8, do versículo 10 até o versículo 21. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem, um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: Por que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo os olhos, não vedes? Tendo os ouvidos, não ouves? E não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre 5.000, quantos cestos de pedaços levantastes? Disseram eles: 12. E quanto parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E eles disseram: 7. E ele lhe disse: Como não entendeis ainda? Amém? Pai, nós te damos graça pela tua palavra. E creio, Pai, que o Senhor há de falar aos nossos corações nessa noite através desta leitura e da ministração do Teu Espírito Santo dos nossos corações nessa noite. Assim nós oramos e assim nós cremos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos está bem claro o tanto que Jesus tinha dificuldade de ensinar os seus discípulos, seus apóstolos. Parecia pessoas, homens totalmente desqualificadas, desentendidas, porque eles tinham presenciado milagres de multiplicação de pães por 2 vezes. Por 2 vezes, eles ainda não tinham entendido que Jesus poderia fazer grandes milagres. Diante de uma situação onde eles se viram sem pão dentro do barco, eles pensavam que eles iriam passar necessidade, mesmo tendo Jesus ali dentro do barco. E quando Jesus pergunta para eles, cuidado com o fermento dos fariseus e dos Herodes, Jesus não estava falando de pão em si, mas Jesus estava falando daquilo que os fariseus falavam, daquilo que os herodianos falavam, das más influências, das dúvidas que os fariseus e os saduceus colocavam na mente dos discípulos. Porque nós, começando a ler o texto, nós vimos que Jesus, ao passar do outro lado do mar, agora na região dos judeus, os fariseus se encontram com Jesus. E de cara, os fariseus, tentando colocar Jesus à prova, ou tentando colocar dúvida na mente dos discípulos, eles pediam para Jesus um sinal. Sinal esse que já vinha acontecendo desde quando Jesus começou o seu ministério. Quantas pessoas Jesus já tinha curado? Quantas multiplicações Jesus já tinha feito? Quantos cegos Jesus já tinha curado? Enfim, Jesus já tinha feito grandes sinais. E eles ainda, sagazmente, vamos dizer assim, os fariseus e os saduceus, eles pediam para Jesus um sinal, não para que cresce em Jesus,
mas eles queriam colocar dúvida na mente de Jesus, ou na mente dos discípulos, mais propriamente dito. Eles queriam realmente colocar dúvida, eles tinham inveja de Jesus. Porque se nós formos analisarmos a história bíblica, os fariseus e os saduceus, eles eram os homens da lei, aqueles que tinham a Torá, o ensinamento, tinham autoridade sobre as pessoas respeitavam eles, até mesmo pela a vestimenta que eles usavam. Os saduceus e os fariseus, os mestres da lei, eles tinham roupas diferenciadas, eles andavam com seus roupões pelas praças, e as pessoas viam os fariseus e os saduceus, e eles reverenciavam diante deles, porque achavam que eles eram homens dignos de responsabilidade, de autoridade. Eles se achavam muito, eles se achavam o dono da verdade. E quando Jesus chega para realmente esclarecer a lei de Deus, os fariseus e os saduceus, os mestres da lei, se viram encurralados, vamos usar essa expressão, se viram distanciados das pessoas. As pessoas começaram agora a deixar de seguir os fariseus e os saduceus e começaram a seguir a Jesus, porque Jesus tinha uma palavra que ardia no coração deles. Alguns textos bíblicos vai nos dizer que quando Jesus falava, as pessoas falavam assim: olha, quando ele fala como quem tem autoridade. Ele não fala como simplesmente um orador ou alguém que está explicando alguma coisa, mas ele fala como quem tem autoridade. E com isso, Jesus, o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, foi adquirindo para si espectadores, seguidores, e os discípulos cada vez mais iam aumentando. E os fariseus, logicamente, queriam arrumar um jeito de atrapalhar Jesus, de colocar Jesus à prova, e queriam realmente atrapalhar o ministério de Jesus. Interessante que até mesmo os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, aqueles que seguiam Jesus, até eles eram influenciados. Até eles eram enganados pela fisionomia ou pela visão externa que eles tinham naqueles homens. Que quando Jesus entrou no barco, quando nós vemos o texto aqui, eles entraram no barco e os discípulos, eles perceberam que só tinha um pão no barco. E quando Jesus percebeu que eles estavam preocupados com o pão, Jesus estava pensando em outra coisa. Jesus estava pensando naquilo que os fariseus e os saduceus estavam dizendo. E Jesus disse para eles: olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos Herodes. E os discípulos ligou então fermento com pão. E eles pensaram: Jesus está falando de nós. Ele está dizendo isto porque nós não temos pão. Olha que absurdo. Enquanto Jesus estava preocupado na influência que os herodianos e os fariseus estavam trazendo na mente dos discípulos, os discípulos estavam preocupados com o pão. E Jesus traz novamente na memória deles: mas vocês não se lembram? Vocês não se lembram das multiplicações? O tanto que sobrou? Será que agora vocês ainda estão preocupados porque não tem pão dentro do barco? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, usando aqui as minhas palavras, Jesus estava dizendo, eu estou falando, cuidado com a influência deles. E tanto era sagaz a influência dos fariseus e dos saduceus, que quando os discípulos de Jesus, os apóstolos, entenderam que Jesus estava falando de pão e não estava dizendo das palavras dos saduceus, isso indica que eles estavam sim sendo influenciados pelos os fariseus, estavam sendo influenciados pelos mestres da lei. Eles estavam dando mais atenção para aquilo que os homens da lei estavam dizendo do que daquilo que Jesus estava fazendo, e eles estavam vendo. Esse texto nos traz lições importantíssimas para as nossas vidas. E eu quero começar dizendo, em primeiro lugar,
nós vemos aqui claramente dois povos, duas multidões, podemos assim dizer. Aquela que seguia Jesus e aqueles que davam atenção para os fariseus e para os saduceus, os homens que queriam atrapalhar e aqueles que seguiam Jesus e queriam ajudar Jesus. A seguinte pergunta que nós fazemos para nós nessa noite, olhando para esse texto: de que lado nós estamos? De que lado nós estamos? Será que nós estamos do lado dos fariseus, querendo de Jesus mais provas, querendo que Jesus nos mostre, nos prove, sendo que Ele já provou claramente na cruz do Calvário, sendo que Ele já provou por mais de 2000 anos que esta palavra está sendo pregada, e até hoje essa palavra, ela arde no nosso coração. Até hoje essa palavra não é uma mera palavra, não é uma mera escritura, mas é a palavra de Deus, é o livro santo, ela fala com nossos corações. Quando nós ouvimos alguém dizer, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, esta palavra, ela é penetrada no coração de um pecador. E o pecador, ele consegue entender esta palavra como sendo a palavra de Cristo. Não tem por que nós, ainda neste século que nós estamos vivendo, querer uma resposta a mais de Jesus, querer algo mais de Jesus. Os fariseus chegaram para Jesus e disse: que sinal o Senhor pode fazer para que nós possamos crer no Senhor? Talvez você tenha feito esta pergunta para o Senhor: Senhor, me dá um sinal. Senhor, faça alguma coisa por mim. Eu quero ver alguma coisa. Eu quero sentir alguma coisa. Senhor, eu preciso de algo mais concreto. Meus amados irmãos, isso não tem cabimento quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos as escrituras recheadas de detalhes daquilo que Jesus fez, de mensagens ao nosso respeito, dizendo aquilo que somos, aquilo que nós precisamos. Nós precisamos é de Jesus, nós precisamos é entender a sua palavra, como eu tenho dito nos últimos dias, nós precisamos entender o verdadeiro significado do Evangelho de Jesus Cristo. Porque muitas vezes nós não conseguimos entender, porque nós estamos ainda do outro lado. Nós estamos ainda do outro lado pedindo para que o Senhor nos dê um sinal do céu. E o maior sinal Ele já deu. O maior sinal foi aquele que Ele deu lá na cruz do Calvário. O maior sinal foi aquele onde Ele derramou o seu sangue, onde Ele suspirou e disse para o Pai: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Foi naquele momento, quando nós lemos nas Sagradas Escrituras, que no domingo, no terceiro dia após a sua morte, Ele ressuscitou. E Ele está entre nós. E Ele está dizendo para nós nessa noite: que mais você precisa? Do que mais nós precisamos? De que lado nós estamos? Os discípulos, eles entraram no barco. E quando eles entram no barco, o que dá a entender é que eles ainda estavam do lado dos fariseus. Porque não tem cabimento diante de duas multiplicações de pães. E quando Jesus pergunta para eles, ou interroga eles, cuidado com o fermento dos fariseus, eles vêm a pensar de pão. Não era de pão que Jesus estava falando. Jesus estava falando das más influências, das palavras sagaz dos fariseus e dos saduceus, que muitas vezes nós também sofremos com esse tipo de perturbação, de afronta, querendo colocar nossa fé em prova. É suficiente os relatos bíblicos para a nossa compreensão do Evangelho. É suficiente os relatos bíblicos. O que mais nós precisamos, o que mais precisa ser feito para que nós entendamos de fato que o Evangelho de Jesus é tudo em nossas vidas, que o Evangelho de Jesus Cristo é tudo e não dependemos de mais nada, nós não precisamos de mais nada, o Evangelho é suficiente para nós. E aqui nesse texto ainda nós vemos um pedido que não foi realizado. Um pedido para satisfazer desejos soberbos, egocêntricos, não é atendido por Jesus. Nós vemos aqui os fariseus pedindo para Jesus um sinal. Talvez se fosse alguém que realmente
que estivesse precisando de um sinal ou de um milagre, como nós vemos nos relatos bíblicos, muitas pessoas chegando até Jesus, e Jesus curando os seus filhos, Jesus curando elas mesmas, Jesus fazendo milagre, atendendo o pedido daquelas pessoas. Mas aqui nós vemos um pedido de um homem que não estava querendo um milagre, mas um homem que estava querendo zombar de Jesus, um homem que estava querendo um sinal do céu para se engrandecer ou para atrapalhar o ministério de Jesus. Um pedido egocêntrico, um pedido soberbo, esse tipo de pedido, Jesus não responde. Na realidade, o texto diz que Jesus ficou profundamente triste. O texto vai dizer que Jesus suspirou, no sentido assim, ele se entristeceu e disse: não tem nenhum sinal para esta geração. Quer dizer, vocês não terão nenhum sinal, porque Jesus sabia da intenção daquele homem. Jesus sabia que a intenção dele não era crer nele, mas era colocar ele à prova. Jesus à prova, colocar os discípulos também em dúvida. Nós vemos nesse texto que dependendo do pedido que nós fazemos a Jesus, Ele não nos atende. Pedidos que o Senhor mais atende é quando nós pedimos por outra pessoa. Já observou isso na Bíblia? A Bíblia diz que Jó foi abençoado quando ele orava pelos seus amigos. Quando nós dobramos nossos joelhos e nas nossas orações, em vez de nós lembrarmos de nós, mas nós lembrarmos dos outros, daqueles que nos rodeiam, dos nossos amigos, dos nossos parentes, é automático a presença de Deus, o derramamento das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Porque Deus não vai retribuir só para aquela pessoa que você está pedindo, Ele vai retribuir para você também. Que a Bíblia diz que Deus abençoou a vida de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E não eram tão amigos assim. Quando nós vamos ver o texto, nós vemos que eles realmente queriam atrapalhar. Ao examinar o coração incrédulo e soberbo de acusação dos fariseus, Jesus se afastou deles. O texto nos diz que então se afastou deles, voltou-se para o barco e atravessou para o outro lado. Os fariseus fizeram uma pergunta, pediram um sinal, Jesus recusou o sinal, e Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus se afastou deles. Há momento em que nós, queridos, podemos passar por esse tipo de situação se nós realmente estivermos fazendo pedidos que não agradam a Deus. Deus dá aquela afastada de nós, aquela distanciada, para ver se nós acordamos, para ver se nós sentimos falta dEle, para ver se realmente os desejos dos nossos corações estão de acordo com aquilo que Ele quer, com aquilo que Ele manda. Precisamos fazer os nossos pedidos de acordo com aquilo que Jesus nos orienta. Então, em primeiro ponto nesse texto, em que lado nós estamos? Do lado dos fariseus ou do lado de Jesus? Os fariseus sempre queriam mais um sinal. Você sempre quer mais um sinal? Espero que não. Todos nós já temos as Sagradas Escrituras como base, como fundamento, como ela mesma é inerrante, é infalível. Nós não precisamos de mais nenhum sinal. O sinal do Evangelho, o Evangelho de Jesus é o suficiente. Basta nós entendermos esse Evangelho. Em segundo lugar, quando aplicamos o nosso conhecimento de Jesus no nosso dia a dia. Como temos aplicado o nosso conhecimento de Jesus no nosso dia a dia? Como nós temos aplicado? Quando nós vemos o texto aqui, nós vemos os discípulos demonstrando para nós que eles não estavam aprendendo, não estavam aplicando as lições. Porque depois de 2 multiplicações de pães, quando eles entram no barco e vê que não tem pão e pensa que Jesus está falando com eles sobre pão, sem pelo menos pensar nas multiplicações, pelo menos pensar, não, Jesus pode fazer um milagre, nós temos só um pão aqui, mas não tem problema, nós vamos entrar no barco e lá para frente, se faltar alguma coisa, Jesus vai multiplicar. Eles deveriam já ter aprendido com isso, mas na realidade o que nós vemos no texto é que eles ainda duvidavam de que Jesus poderia fazer um milagre.
E quantas vezes, meus irmãos, nós também passamos por isso? Quantas vezes nós recebemos milagres da parte de Deus, nós recebemos realmente contribuição de Deus maravilhosa, multiplicação de Deus nas nossas vidas, livramentos de Deus nas nossas vidas, milagres. Aí quando nós nos vemos diante de uma situação difícil, nós esquecemos de que Deus pode fazer outro milagre. Às vezes nós esquecemos de aplicar isso no nosso dia a dia. Nós temos que estar sempre lembrando daquilo que Jesus faz. Como nós lemos lá em Samuel, quando eles derrotaram os filisteus, ele colocou ali uma pedra como um sinal, e todas as pessoas que passavam ali viam aquela pedra e diziam: nesse dia o Senhor nos libertou, nesse dia o Senhor nos salvou. Da mesma forma, é os milagres que Jesus faz na sua vida. Você tem que estar sempre lembrando disso. Olha, tal dia, tal ano, Deus fez isso na minha vida, Deus transformou a minha vida, Deus me libertou, Deus me curou, Deus multiplicou, Deus trouxe bonança sobre a minha vida. Isso faz nós cada vez mais sermos fiéis ao Senhor naquilo que nós vamos fazer. Como temos aplicado o nosso conhecimento de Jesus no nosso dia a dia? Jesus estava dizendo para ele: tenham cuidado do fermento dos fariseus. E eles pensando que Jesus estava falando deles. Interessante que nós vamos falar sobre fermento. Fermento é uma coisa que a pastora está usando muito esses dias. Usando no pão. E o fermento, ele tem uma reação química interessante. Quando ele é jogado na massa, ele transforma aquelas moléculas em gás carbônico e etanol. Por isso que ele dá aquele enchimento, ele cresce. Por isso que Jesus está falando: cuidado com o fermento. Porque o fermento é uma coisinha de nada, é um pigmentinho, é uma sementinha, um pozinho. Ele é jogado dentro da massa, ele cresce, ele expande. Da mesma forma, nós temos que ter cuidado com aquelas palavras malditas, negativas, que elas são lançadas assim sutilmente, e você pensa: isso não tem problema. Não tem problema não, ele falou sem querer. Não, mas é uma semente do diabo sobre a sua vida, querendo atrapalhar você, querendo tirar você do foco, querendo tirar você do conhecimento de Jesus. Por isso que Jesus está dizendo: cuidado com o fermento, cuidado com as palavras que são lançadas para te maltratar, para te encher de dúvida, para te encher de más expectativa. Nós temos já a palavra de Jesus, nós temos o Evangelho de Jesus, que nos fala que Ele estaria conosco até os finais dos tempos. Nós já temos a palavra de Jesus que diz: eu sou o Deus que te guardo, que te livro, que te protejo. Nós temos a palavra de Deus que diz para nós: filho, eu nunca vou te abandonar. Ele fala conosco isso. E muitas vezes o diabo, ele lança aquele fermentinho dizendo assim: Deus te esqueceu. Já faz tempo que Deus não ouve, né? Não tem? É como o diabo lá no jardim do Éden, conversando com a mulher, conversando com Eva. Ele sagazmente diz para Eva: olha, mas Deus disse para você não comer de nenhuma árvore do jardim. Disse: vocês podem comer de todas as árvores, menos de uma. Então Satanás, ele jogou uma semente, trazendo um diálogo com Eva. E eu creio que Eva agora, querendo até defender a palavra de Deus, ela disse: não, mas não foi isso que ele disse. Ele disse para nós comermos de todas, só não dessa. Então aí o diabo achou o direito de ficar conversando com Eva, e ela foi influenciada por ele. Um pequeno fermento, uma pequena palavra, um pequeno distúrbio mudou a cabeça de Eva e mudou a cabeça de Adão. Esse é o papel do diabo. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, ele está repreendido nesta noite, amém, querido? Ele não vai ter esse poder sobre a sua vida, essa influência sobre a sua vida. Esse fermento do diabo, nós o repreendemos no nome de Jesus, amém? Quem crê, diga amém. As influências dos opositores são capazes de nos fazer esquecer de Jesus. As influências dos opositores são capazes de fazer-nos esquecer de que Jesus faz e poderá fazer. Quem são os opositores? Os opositores aqui, podemos colocar o nome de fermento, porque Jesus diz: cuidado com o fermento. O fermento são os opositores, a palavra dos opositores.
A palavra daqueles que não querem ver você bem. A palavra daqueles que não querem ver você prosperar. A palavra daqueles que não querem ver você crescer, não querem ver você alegre. Esses são os influenciadores do mal. Esses são os opositores do mal. É com esse fermento que nós temos que ter cuidado. É por isso que Jesus está alertando aqui. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós saímos daqui deste culto, nós ouvimos a palavra, nós louvamos ao Senhor, nós enchemos da palavra do Senhor, mas quando nós saímos desta porta para fora, está cheio de influenciadores, está cheio de homens e mulheres guiadas pelo diabo para tirar a semente que foi plantada no seu coração. É por isso que Jesus está nos dizendo, cuidado com o fermento, cuidado com os opositores. Fermento é o mesmo que opositores. O que seria fermento? O que seria opositores? Nós temos uma resposta mais conclusiva. O que seria essa palavra, essa palavra de opositores? Poderia dizer assim, é toda pergunta ou afirmação que coloca em dúvida o poder e a veracidade do Evangelho de Jesus. O que é o fermento? É toda pergunta ou afirmação que coloca em dúvida a veracidade do Evangelho de Jesus. Eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite não tem dúvida do Evangelho de Jesus. Não tem dúvida de que Jesus, Ele pagou um alto preço por você e por mim. Eu tenho falado nos últimos dias, numa live que eu fiz aqui sábado, se não me falha a memória, sobre a ideia de que as pessoas têm do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é mar de rosas. O Evangelho de Jesus não nos chama para sermos milionários. Jesus não nos chama para ser blindados. Jesus nos chama para vencer. Vocês compreendem isso, meus irmãos? Jesus nos chama para vencer. O apóstolo Paulo diz revestir das armaduras de Deus, do capacete, da couraça, do cinto. O apóstolo Paulo está deixando claro ali que nós precisamos nos vestir como soldado de Cristo para enfrentar os dias maus. Mas ao mesmo tempo que nós somos chamados para enfrentar, ao mesmo tempo nós temos a resposta concreta deste enfrentamento. Nós venceremos. Amém? É sinal de que tudo aquilo que nós conquistamos não foi simplesmente por acaso, mas foi por luta, foi por conquista, foi por batalhas, aleluia, foi por vitórias. Não foi simplesmente no estalar de dedo, mas foi porque você batalhou, porque Deus te deu capacidade para isso. Isto que é o Evangelho, nos chama para sermos verdadeiros homens e mulheres que trabalham, são dignos do seu salário, como diz a palavra. Tem muitas pessoas que acham que ser evangélico, que ser cristão, é simplesmente esperar cair o maná do céu. E não é assim. É por isso que nós temos que aprender com a palavra de Jesus e não temos que dar ouvido para as palavras dos opositores, daqueles que não entendem o verdadeiro evangelho. Quando você entender o verdadeiro evangelho, de que o evangelho te chama para um confronto, mas o confronto é de vitória, o confronto não é de derrota, o confronto é para você vencer, mas nunca vai ser de rede e sombra. Nunca vai ser de mar de rosas, mas sempre vai ser com dificuldade, mas com vitória, porque é mais gostoso, como diz o ditado, né? Quando nós conseguimos chegar do outro lado, com muita luta, com muita persistência, é mais prazeroso, é mais alegre dizer isso, do que dizer assim, aconteceu, caiu do céu, aconteceu de uma hora para outra. Tem sentido isso. Como diz o ditado, o que vem fácil, vai fácil, né? É muito bom nós sermos honestos naquilo que nós fazemos, justo dia do Senhor. O Evangelho nos chama para isso, para sermos realmente cristãos, obedientes à palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9 diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanentemente, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, queridos, em terceiro lugar,
o fermento pode alterar nossa visão, nosso ouvido e nossa mente. O fermento, que são as palavras influenciadoras, negativas influenciadoras, as palavras malditas, elas podem alterar a nossa visão, o nosso ouvido e a nossa mente. Jesus disse para os seus discípulos, no versículo 18, vocês têm olhos, mas não veem? Vocês têm ouvidos, mas não ouvem? Não lembram? Jesus estava olhando para os seus discípulos. Eu imagino, vejo a cena. Jesus, até mesmo assim, sem compreender. Para aí, vocês viram já dois milagres, 2 multiplicações de pães. E agora vocês estão me perguntando se eu estou falando de pão. É como se ele não estivesse em olhos, não tivesse ouvidos, a sua mente estivesse tapada. Isso tudo foi por causa das palavras dos fariseus, do fermento dos fariseus. Por isso que Jesus falou para ele, cuidado com o fermento deles. Porque aquelas palavras que os fariseus falavam para Jesus, pedindo-lhe um sinal do céu, trouxe também algo na mente dos discípulos. Trouxe também dúvida na mente dos discípulos. Afetaram os olhos dos discípulos, afetaram os ouvidos dos discípulos, afetaram a mente deles. Eles deram mais valor naquilo que os homens de branco estavam dizendo que assim eles vestiam, do que do próprio Jesus que estava ali vestido como um carpinteiro, um homem comum. Eles estavam dando mais valor nisso, naqueles homens. Por isso que Jesus diz, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento dos saduceus, cuidado com o fermento dos herodianos. Eles podem afetar a sua visão, eles podem afetar a sua mente, ele pode afetar o seu coração. A palavra do Senhor nos diz também, em Provérbios capítulo 20, versículo 12. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foi feito pelo Senhor. Por isso nós temos que tomar o cuidado de quando nós formos olharmos para aquilo que realmente agrada o Senhor. Aquilo que nós vamos ouvir aquilo que realmente venha engrandecer o nome do Senhor, alegrar o Espírito Santo, porque os nossos ouvidos e os nossos olhos foram feitos pelo Senhor. Provérbios capítulo 20, versículo 12. Isaías capítulo 43, versículo 7 e 8 diz assim: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fiz, traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Isaías aqui já estava profetizando sobre aquilo que Jesus haveria de ver quando ele estivesse no seu ministério. Era justamente isso que Jesus estava presenciando. Os discípulos estavam vendo os milagres, mas não estavam vendo nada. O seu coração estava fechado, as suas mentes estavam fechadas, os seus ouvidos estavam fechados, eles não estavam compreendendo, porque eles estavam sendo influenciados pelos herodianos, pelos fariseus e pelos saduceus. E muitas vezes, meus irmãos, durante a nossa caminhada com Cristo, nós deparamos com pessoas desta forma. Pessoas que estão com inveja de você. Invejoso o que mais tem? Pessoas que têm inveja de você. E aí quando sabe que você é cristão, e você fala, Deus tem me abençoado, Deus tem feito isso, Deus tem feito aquilo. E essa pessoa começa, nada, isso é porque você trabalhou, isso é porque você é esperto, é porque você faz isso, faz aquilo. As pessoas têm que jogar uma semente maldita, o fermento. Aí de repente, se você não está firmado a palavra, onde diz que tudo aquilo que nós temos pertence a Deus, que toda a glória e toda a honra seja dada a Deus, se você não tiver esse entendimento, você começa a pensar, realmente, eu sou bom nisso. Realmente, eu sei fazer isso. Mas na realidade, nós não somos nada sem Deus. Na realidade, tudo que somos, tudo que temos pertence a Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono da terra. Ele é o dono do universo. Ele é o dono da sua vida. Se Ele apenas soprar, nós já fomos. Ele é o dono de tudo. É por isso que nós não podemos nos ensoberbecer. É por isso que nós não temos que dar ouvidos para essas palavras que são fermentos, que são jogados para atrapalhar a nossa comunhão com Deus, o nosso entendimento de Jesus.
Jesus é maior da sua vida, Jesus é maior nas nossas vidas, Ele é tudo em nós. Mesmo diante de milagres extraordinários, os discípulos ainda eram influenciados pelos fariseus, duvidando da verdade. Muitas vezes conosco acontece, muitas vezes diante de grandes milagres que Deus faz, só o fato de nós estarmos aqui é um milagre. Amém? Você crê nisso? Só o fato de nós estarmos aqui é um milagre. Muitas vezes diante de grandes milagres, ainda assim nós somos influenciados, nós temos que tomar cuidado. Tem uma frase que eu coloquei aqui que diz assim: se o filtro dos nossos olhos não estiverem limpos, em nossa mente entrará sujeira que vai nos deixar com amnésia espiritual. Os discípulos é como se eles estivessem com os filtros, vamos usar essa expressão, dos teus olhos sujos. Estavam entrando sujeira para dentro do seu coração, do seu cérebro, e estava dando esquecimento. Eles estavam esquecendo dos milagres de Jesus. Tanto é que Jesus falou com eles: vocês não se lembram dos milagres? Não se lembram do que tanto sobrou, do tanto de cesto de pães que sobrou nas 2 multiplicações? Porque vocês ainda estão preocupados com isso. Que nessa noite nós possamos realmente guardar essa palavra no coração, entendermos que nós estamos do lado de Jesus, entendermos que as influências do mal, os fermentos dos fariseus não podem atingir o nosso coração. Entendermos que você foi chamado, que nós fomos chamados para um propósito, e o propósito é seguir a Jesus em tempo e fora de tempo. É seguir a Jesus em todos os momentos, mesmo que os momentos não sejam favoráveis para a nossa carne em si, mas para o nosso espírito, sempre vamos estar no tempo certo, porque é o nosso espírito que clama pelo Espírito de Deus e disse: Abba, Pai, que diz: Papai, tenha misericórdia de nós. É o nosso espírito que clama pelo Espírito de Deus. Então é pelo Espírito que nós temos que agir, não pela carne. Nós temos que agir pelo Espírito de Deus. Nós temos que deixar o Espírito Santo nos guiar para os lugares mais planos, para os lugares onde nós realmente vamos encontrar paz. Onde é que nós podemos encontrar paz? Em Jesus. Em Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esta palavra. Eu louvo o teu nome por este momento que nós estamos aqui na tua casa. E esta palavra, Senhor, eu tenho certeza que falou no meu coração, no nosso coração. Não deixa, Pai, que as influências entrem no nosso coração. Não deixa que o fermento, Senhor, ó Deus, atinja aquilo que nós já conhecemos do Senhor. Ó Deus, eu creio que nós não precisamos de nenhum sinal além daqueles que já estão registrados nas Sagradas Escrituras, daqueles que o Senhor já fez em nossas vidas. Nós não precisamos de nenhum sinal mais. O sinal, Pai, que nós precisamos é a presença do Senhor nas nossas vidas, é o Senhor estar perto de nós todos os dias. Não nos abandone, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.